Simbora, meu povo! Mercado de capitais, bom demais, né? Mercado de capitais é muito interessante. O mercado de câmbio, muito legal, muito dinâmico, né? E esse mercado aí é um mercado que no dia a dia também extremamente nervoso, dinâmico. Por conta de minutos, segundos, você pode perder milhões, entendeu? Vamos lá. Na aula passada, então, a gente falou do mercado de capitais e as figuras que participam desse mercado, tá? O mercado de capitais existe para quê? Para que haja transações, né, de recursos financeiros entre os agentes. Os agentes investidores que querem investir seus recursos neste mercado comprando valores imobiliários e tem do outro lado as companhias abertas que emitem os títulos e valores imobiliários no intuito de captar recursos financeiros para que elas possam o quê? Financiar os seus projetos, né? Utilizar esses recursos para suprir o caixa, capital de giro e etc. Tudo bem? Então, olha só. Voltando aqui para esse fluxograma, nós temos lá o órgão normativo e fiscalizatório, que é a CVM, o ambiente, que é a bolsa e o mercado de balcão. Nós temos os intermediários, corretora e distribuidoras, e do lado de cá, os investidores, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Esses investidores desejam o quê? Esses investidores desejam adquirir valores mobiliários. Valores mobiliários emitidos pelas sociedades anônimas, tudo bem? Ou sociedades por ações. Logo mais eu falo a diferença de uma com outra, tá? É só nomenclatura. Agora, esses valores mobiliários, os investidores compram por intermédio de corretores e aonde? Num ambiente próprio para isso. Mas o que são valores mobiliários? Então, nós já falamos aí numa aula anterior que os valores mobiliários são valores mobiliários quando ofertados publicamente, tudo bem? Quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou remuneração, inclusive resultante da prestação de serviço, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Então, olha só, valores mobiliários, lá atrás, em aulas anteriores, eu conceituei como sendo aqueles títulos emitidos por companhias de capital aberta que têm, né, que são registradas ou que têm registro lá na Comissão de Valores Mobiliários, tudo bem? Então, nós falamos em aula anterior que os valores mobiliários são aqueles papéis emitidos por companhia que tem registro na CVM, as companhias de capital aberta. Agora, aqui nós estamos falando um outro jeito de conceituar valor imobiliário. São valores mobiliários quando ofertados publicamente, ó. Então, a primeira questão é o quê? Oferta pública. Para ter oferta pública, necessita de registro aonde? Na CVM. Entendeu? Somente pode ser ofertado publicamente às sociedades anônimas de capital aberto que possuem o quê? O registro aonde? Na CVM. Quaisquer títulos. Então, ó, são valores imobiliários quando ofertados publicamente quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo. Contratos de investimento coletivo, eu estou falando de fundos de investimento. Que gerem direito de participação, de parceria ou remuneração, inclusive resultante da prestação de serviços cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Então, nós temos lá também as partes beneficiárias, que nós vamos estudar mais para frente. Maravilha? As ações, debêntures e bônus de subscrição são consideradas como valores mobiliários e são aquelas mais famosas, né? Que a gente sempre estuda para concurso do Banco do Brasil e Caixa. Ações, debêntures, bônus de subscrição. Tem lá os cupons. Cupons são direitos, são prêmios que você recebe
de acordo com a performance que o papel teve no mercado. Direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativo aos valores mobiliários, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures também são valores mobiliários, tudo bem? Nós vamos ver a diferença de debêntures e cédulas de debêntures. Olha lá, as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos, as notas comerciais, essas notas comerciais também são conhecidas como commercial papers, os contratos futuros de opções e outros derivativos cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários. Esses contratos futuros são aqueles negociados no mercado de derivativos, que não cai para Banco do Brasil, então não precisa se preocupar, tá? Nós temos aqueles contratos a termo, contratos futuros, contratos de opções e os swaps, e outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes. Isso tudo é considerado como valores mobiliários de acordo com o artigo 2º da Lei 6385 de 76. Não são considerados valores mobiliários. Ó, perguntinha de prova, se não me engano, de 2015. Não são considerados valores mobiliários os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal. Títulos públicos, seja ele de qualquer esfera, federal, estadual e municipal, não são considerados como valores mobiliários. Os títulos cambiais, ó, de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. Então, qualquer título cambial emitido por uma instituição financeira, salvo debêntures, não são considerados como valores mobiliários, tá? Os títulos cambiais, ó, de responsabilidade de instituição financeira, não são considerados valores mobiliários. Então, por exemplo, a instituição financeira emprestou lá o ACC e ela emitiu um papel vinculado naquele título cambial, esse papel não é considerado valor mobiliário. Grave isso, artigo 2º da Lei 6385, tá? Então, pronto, ó. As SA emitem os valores mobiliários, os investidores necessitam adquirir esses valores mobiliários, tudo bem? Dessas sociedades anônimas, mas os investidores só podem comprar mediante o intermédio de corretoras e distribuidoras e desde que seja feita a negociação neste mercado de bolsa ou mercado de balcão. Tá tudo aqui. Vamos que vamos. Agora, essas sociedades anônimas que emitem valores mobiliários, elas são classificadas em dois momentos, em dois tipos, tá? Nós temos aqui as sociedades anônimas, ou sociedades por ações, de capital aberto e capital fechado. E nós temos as sociedades limitadas, conhecido como sociedades por cotas. Então, vamos lá. Vamos começar diferenciando uma pela outra, ó. Primeiro passo é saber se eu chamo sociedades anônimas ou sociedades por ações. Ó, a lei traz os dois jeitos, tanto faz. Mas, se você quiser a título de curiosidade, o correto mesmo seria falar sociedades por ações. Por quê? Quando eu falo anônima, eu estou falando que os títulos não são nominativo. Não são nominativos. Os títulos não são nominativos. Tudo bem? Ou seja, se os títulos não são nominativos, eu posso falar que é a mesma coisa que dizer que são títulos ao portador. Por quê? Títulos não nominativos são títulos sem nome. E títulos sem nome, sem o nome de quem comprou, eu falo que são títulos ao portador. E títulos ao portador
são proibidos. Está vedado emissão de títulos, ações, valores mobiliários ao portador. É vedado. Por isso, então, que eu não posso falar como sociedade anônima, porque a sociedade anônima seria sem nome, anônimo, você não sabe quem é. E sem nome seria um título ao portador, e isso é proibido pela lei. Então, o correto seria ações, sociedades por ações, porque aí sim eu vou falar que esses títulos são nominativos. Ou seja, com nome. Maravilha? Show de bola. Vamos embora, minha gente. Então, nós temos sociedades anônimas ou sociedades por ações. Tanto faz a forma para a prova, mas o que é importante é que as sociedades por ações é um jeito mais correto de ser falado, tá? Essas sociedades por ações, elas possuem como ato jurídico ou ato constitutivo o estatuto. Então, você constitui uma sociedade por ações ou anônima por um ato constitutivo, conhecido como estatuto. Então, a sociedade anônima tem lá um estatuto. Enquanto nas limitadas, o ato constitutivo é quem? É o contrato social. Ok? Então lá, o ato constitutivo das limitadas é um contrato social, correto? Onde tem lá os sócios, né, o objeto, a quantidade de cotas de cada um. E as ações é um estatuto, tá? E no estatuto eu tenho que seguir um padrão que é a Lei 6.404. Então, olha só, as sociedades por ações são regidas pela Lei 6.404, conhecido como Lei das Sociedades Anônimas, tá? Já as sociedades limitadas são reguladas por quem? Pelo Código Civil. Então, essa já é uma diferença de uma para outra, ok. Uma limitada é regida pelo Código Civil, enquanto a sociedade anônima pela Lei das Sociedades Anônimas, tá? As limitadas são mais restritas, ou seja, a emissão das demonstrações financeiras de uma limitada é mais restrito. Por quê? Ela só tem obrigatoriedade de emitir um balanço patrimonial ou a demonstração do resultado do exercício. Somente isso. Já as sociedades anônimas, elas têm como demonstrações financeiras o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado. Ok? Uma outra grande diferença, tá? Uma SA é composta por um conselho de administração e uma diretoria executiva. Nesse conselho eu tenho que ter presidente, vice-presidente, diretores, mais complexos. Uma limitada, não tem nada disso. São gerentes que figuram no contrato. As sociedades anônimas emitem ações. Então, quem compra ações são os acionistas. Enquanto as sociedades limitadas emitem cotas. Quem compra cota são os cotistas, que escreve assim ou desta forma aqui, ó, cotistas. Maravilha? Tranquilo? Então, são essas as principais diferenças entre sociedades anônimas e sociedades limitadas. Então, vamos pensar assim, ó, toda empresa começa pequena e começa numa forma de limitada. Por quê? A limitada limita, ó, limita o quê? A responsabilidade do sócio. A limitada, a responsabilidade do sócio é limitado pelo valor das cotas
integralizadas. Aquilo que ele colocou dentro da empresa, ele responde. As sociedades por ações, a responsabilidade dos sócios também é limitada, mas perante o preço de emissão das ações. Então, se você comprou lá 5.000 ações com um preço de emissão, você responde de forma limitada pelo preço da emissão das ações, a quantidade que você tem. Então, o cara começa pequeno, aí a empresa vai crescendo e chega uma hora que começa a ter dificuldade. Ele precisa abrir capital, ele precisa ir para o mercado de capitais. Por quê? Os bancos, na hora de dar crédito, olham de maneira diferente uma limitada de uma SA, né? Uma limitada, o banco vai até um valor de crédito para ela. Agora, uma SA já é uma empresa que está envolvendo vários setores do mercado de capitais. Então, o banco já analisa de forma diferente, tudo bem? Agora, a pequena, à medida que ela vai crescendo, ela pensa, eu vou abrir capital. Então, para ela abrir capital, ela tem que mudar o quê? O tipo societário. Ou seja, ela tem que sair de limitada e abrir como denominação sociedade anônima. Consequentemente, ela passa a ser regida por qual lei? A lei das SA, Lei 6.404, que exige uma série de obrigatoriedades, ok? Agora, eu posso sair de limitada e ir para a sociedade anônima, mas eu posso ainda não abrir capital. Por isso que nós temos lá dois tipos. Nós temos as sociedades anônimas de capital fechado e nós temos as sociedades anônimas de capital aberto. Qual a diferença? A de capital fechado não possui registro na CVM. Ok? Ou, grave aí também, não tem valores mobiliários negociados no mercado. Se é fechado, ela não vai negociar seus valores mobiliários no mercado e, na verdade, se ela não negocia seus títulos, eles não são valores mobiliários. Os títulos, para ser valores mobiliários, têm que ser emitidos publicamente, ou seja, tem que estar com registro lá na CVM e negociados no mercado de valores mobiliários, mercado de capitais, na bolsa ou no mercado de balcão, CETIP. Agora, as de capital aberto possuem o quê? Registro na CVM. Logo, os títulos emitidos por elas são valores mobiliários negociados. No mercado de valores mobiliários ou mercado de capitais. Maravilha? E as sociedades limitadas? Elas emitem o quê? Cotas, né? Para eu comprar partes daquela empresa, tudo bem? Então, quando eu compro uma cota de uma limitada, eu sou um sócio cotista. Quando eu compro uma ação da sociedade anônima, eu sou um sócio acionista. Tanto um quanto o outro, na verdade, eu estou comprando parte da empresa. Se eu compro cotas de uma limitada, eu estou comprando partes dessa empresa. Se eu compro ações, eu também estou comprando partes da sociedade anônima, tudo bem? A sociedade anônima, o que são sociedades anônimas? A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, vamos lá, ó. A companhia, também conhecida como sociedade anônima, tudo bem? Ou sociedade anônima ou por ações, tem seu capital dividido em ações. Então, vamos imaginar que existe aí uma sociedade anônima, A, e essa sociedade anônima tem lá um capital social né? Vamos pensar assim, era uma sociedade limitada com dois sócios, o sócio 1 e o sócio 2. E eles abriram o capital, virou uma SA, uma sociedade anônima A,
O capital social era o que eles já haviam integralizado. Digamos lá, 1.500.000 para cada sócio. Esse é o capital social. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse capital social de 1 milhão e dividir em ações. Supondo que eles queiram emitir 1.000 ações no mercado, então cada ação vai ter qual preço? É só eu dividir, ó. Cada ação vai valer quanto? Ó, R$1.000. Então seria o preço de uma ação. Tudo bem? Para eu saber quantas ações tem no mercado, basta eu pegar o valor total do capital e dividir pela quantidade de ações. Aí eu vou saber o quê? Quantas ações tem no mercado? 1.000 também. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, se eu quiser saber o valor da ação, capital social dividido por quem? Pela quantidade de ações. Aí eu vou ter o valor da ação. Se eu quiser saber a quantidade de ações, eu pego o capital social e divido pelo valor das ações. A responsabilidade do sócio ou acionista, ó, será limitada ao preço de emissão das ações, subscritas ou o mesmo que adquiridas. Como que constitui uma sociedade anônima? Ó, de acordo com a Lei 6.404, a sociedade anônima é criada ou constituída, né, a sociedade anônima ou a companhia, por pelo menos, no mínimo, 2 pessoas, senão não é sociedade, correto? No mínimo 2 pessoas. De todas as ações em que se divide o capital social fixado no estatuto. Então, no mínimo 2 pessoas, né? Eu falei sócio 1 e 2, e eles têm que subscrever, adquirir ou comprar todas as ações em que se divide o capital social fixado. Então, no exemplo anterior, ó, se tinha 1.000 ações, eles vão ter que comprar todas, 500 ações para cada um, correto? Depois, eles precisam realizar como entrada, ó, 10% no mínimo do preço de emissão das ações em dinheiro. Então, nós tínhamos lá um capital de 1 milhão, então 100.000 corresponde a 10%, tem que ser depositado em dinheiro. Ok? No banco, tem que ser realizado em dinheiro, ó. Não é fácil abrir uma SA não, hein? Tem que ter dinheiro em caixa. E também se você abrir uma SA com um capital social pequenininho, queima, né? O banco vai falar, uai, mas se você é uma sociedade anônima, por que você só tem esse valor de capital? Então ninguém quer pôr dinheiro na tua empresa, é isso que o banco pensa. Essa realização em dinheiro é depositada onde? No Banco do Brasil ou em outro estabelecimento bancário, autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, da parte do capital realizado em dinheiro. Então, regra geral é onde que é feito? Lá onde você vai trabalhar, no Banco do Brasil. O depósito deverá ser feito pelo fundador no prazo de 5 dias, ok? 5 dias, e caso a companhia não se constitua dentro de 6 meses da data do depósito, o banco restituirá as quantias depositadas, tudo bem? Então, depositou lá em 5 dias. Se esse dinheiro ficar parado ali e não constituir a companhia, o banco irá devolver, restituir a quantia depositada e fim de papo. Essas sociedades anônimas são constituídas sob uma denominação, né? A denominação que a gente costuma dizer é o nome, a razão social. E diz assim a lei, ó, a sociedade será designada por denominação acompanhada das seguintes expressões, ó. Pode ser como companhia ou sociedade anônima, expressas por extenso ou abreviadamente, mas vedada, proibida a utilização da primeira ao final. Então, nós podemos ter os seguintes exemplos, ó. Companhia Paulista de Força e Luz, famosa CPFL. Eu também posso escrever assim, ó, Companhia
Paulista de Força e Luz. Correto? Mas eu também posso escrever da seguinte forma, ó. Posso escrever assim, ó. Indústria de bebidas Sociedade Anônima ou também posso colocar Indústria de Bebidas S.A. O que eu não posso é fazer exatamente isso aqui, ó. Não. Então vamos colocar aqui, ó. Não. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Indústria de Bebidas, companhia no final, seja abreviado ou seja por extenso. Então, ó, a sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima, expressa por extenso ou abreviadamente, tanto faz, mas vedada, proibida a utilização da primeira, ou seja, companhia, ao final, seja ela abreviada ou seja ela por extenso. Então vamos lá, a CVM, órgão normativo e fiscalizatório, correto? Ela vai procurar o quê? Registrar e fiscalizar quem? As companhias, as sociedades anônimas de capital aberto. As sociedades anônimas de capital aberto querem abrir capital. Então elas vão fazer o quê? O IPO, uma oferta pública inicial. Mas para elas abrirem capital, elas primeiro precisam passar por um registro. Registro aonde? Na CVM. A partir do momento que elas estão registradas na CVM, ela tem possibilidade de negociar os seus valores mobiliários em dois ambientes, ou na Bolsa de Valores e Mercadorias e Futuro, ou no balcão, CETIP, tudo bem? Para negociar seus valores mobiliários, nesses dois ambientes, primeiro precisa ter o registro na CVM. Registrou, escolhe o ambiente que ela vai querer negociar, ok? E aí ela pode o quê? Emitir seus títulos. E como esses títulos são emitidos por uma sociedade anônima de capital aberto registrada na CVM, esses títulos nós chamamos de valores mobiliários. Então, as sociedades anônimas de capital aberto são aquelas que possuem seus valores mobiliários negociados ou no mercado de bolsa ou no mercado de balcão. Já a sociedade anônima de capital fechado, elas também emitem ações. Mas, como essas ações não são negociadas, como essas ações não são negociadas nem no mercado de bolsa ou no mercado de balcão, então eu não posso chamar essas ações de valores mobiliários. Então, não são valores mobiliários. Tudo bem? Então, não são valores mobiliários, porque não estão registrados na CVM, não tem registro, portanto, não estão aptos a serem negociados no mercado de valores mobiliários, mercado de bolsa ou balcão. Tudo bem? Porém, as sociedades anônimas de capital aberto possuem ações, né? É uma sociedade anônima, tem que emitir ações. Só que essas ações, por não terem registro na CVM e por não serem negociadas nesse mercado, não são considerados como valores mobiliários, ok? Então, olha o que diz o artigo 4º da lei, para finalizarmos. A companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Na verdade, eu trocaria aqui, porque essa lei não está tão correta. Quando ela fala assim, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos na negociação no mercado. Então, ela cai em contradição com aquele artigo anterior, que nós havíamos falado o quê? Que só é valor mobiliário se estiver negociado
no mercado de valores mobiliários. É o que diz o artigo da Lei 6385. Só é valor mobiliário se estiver negociado no mercado de valor mobiliário. Então, o correto seria trocar esses valores mobiliários por títulos emitidos. Então, ó, ficaria assim: a companhia é aberta ou fechada conforme os títulos emitidos de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Se for negociado, é valor mobiliário. Se não for negociado no mercado, não é valor mobiliário. Maravilha? Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários, né? Somente os títulos emitidos, seria mais correto, de emissão da companhia registrada na CVM podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. Tudo bem? Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será registrado no mercado, será efetivada no mercado sem prévio registro na CVM. Qualquer distribuição pública precisa ter previamente um registro na CVM. Maravilha? Então, olha só, 2 slides para fechar. O cancelamento desse registro, como é feito? O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle, direta ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado, por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da companhia. Então, olha só, quando a companhia emitiu ações, ela registrou na CVM e fez uma subscrição pública para vender suas ações. Se ela quer cancelar o registro, ela também tem que fazer uma subscrição pública, mas o inverso, comprando todas as ações. E, no mínimo, o valor de compra tem que ser o valor do valor da companhia, o valor que ela está valendo no mercado, o valor de seus ativos. Considera-se ações em circulação no mercado todas as ações do capital da companhia aberta, menos as de propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros de administração e as em tesouraria. Tesouraria é no caixa da empresa. Então, são consideradas ações em circulação para negociação todas as ações, menos a dos sócios fundadores, dos diretores da companhia, tudo bem? Dos acionistas controladores, dos conselheiros e aquelas que estão no caixa da empresa, em tesouraria. Show de bola? Maravilha! Na próxima aula seguiremos com o mercado de capitais. Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.